Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Esta é a aula 3 do ECE, Fenômenos Térmicos. Bom, basicamente eu vou tratar de 3 assuntos e para introduzir esse assunto eu vou fazer uma apresentação de novo aqui no quadro e mostrar algo que já está virando rotina na nossa vida, que é mostrar o sistema termodinâmico. Esse sistema é caracterizado por uma energia interna E íntia. Essa energia ela pode ser modificada através de trabalho sobre o sistema ou pelo sistema, a transferência de energia, e por calor, que é um outro mecanismo, uma outra forma de transferir energia. Agora a gente vai dar uma olhada mais detalhada numa situação específica, que esse sistema termodinâmico é formado por um gás ideal. Então, uma situação particular. E nessa situação particular, deixa eu examinar também a transferência de calor para esse gás ideal. Então, eu vou pensar aqui no que eu posso transferir calor do sistema pelo sistema de diversas formas, mas dois processos específicos são bastante importantes para nós. Nesses processos, um deles ocorre a volume constante e no outro processo, a pressão constante. Então, a maneira que a energia interna vai variar para um dado calor Q vai depender como eu estou transferindo calor para o sistema, ou do sistema para a vizinhança. E aí entra o primeiro tema, que é capacidade calorífica molar, particularmente dos gases ideais, que eu vou colocar aqui CP, C letra maiúscula, CP de pressão constante, CV de volume constante. Então, esse é o primeiro tema. Agora, o segundo tema que eu vou tratar, que vai envolver CP e CV, é uma situação que é um processo que nós já abordamos, já exploramos, mas a gente vai olhar com cuidado para uma situação específica do gás ideal, que é processo adiabático. Então, é uma situação que, apesar de estou falando aqui de CP e CV, o segundo tema é processo adiabático. Então, toda a variação de energia está relacionada com o trabalho. Mas, lembrando que, além da energia interna, que é uma variável de estado que caracteriza o sistema, nós temos aqui, em particular, para o gás ideal, nós temos número de mols, pressão, volume e a temperatura. Um processo adiabático, ou seja, Q igual a zero, a pergunta é, qual é a relação entre PV/T? O N aqui eu vou manter constante, então eu estou mais preocupado nessas 3 grandezas macroscópicas, que são pressão, volume e a temperatura de um gás ideal. Então, num processo adiabático, qual é a relação dessas 3 grandezas? Então, isso é o segundo tema que nós vamos tratar. E, finalmente, o terceiro tema tem relação também com a natureza do gás ideal. Até agora, até o momento, nós caracterizamos aqui o gás ideal como sendo um gás, tem diversas propriedades, mas matematicamente nós relacionamos ou associamos o gás ideal à relação de estado aqui, que é PV igual nRT. Só que agora nós vamos olhar mais detalhadamente do ponto de vista microscópico um gás ideal,
E uma determinada quantidade de, por exemplo, calor que é transferido aqui para o sistema vai acarretar a variação da temperatura, por exemplo, desse sistema, mas tem um detalhe importante que é o tipo de gás que compõe o gás ideal. Até então, em teoria cinética dos gases, nós assumimos que gases eram, por exemplo, formados por átomos. Então, por exemplo, um gás de hélio. Mas a diferença entre você ter uma amostra de gás hélio de um gás H2 diatômico ou triatômico, por exemplo, vapor de água, que é H2O. Então, é aí que a gente vai olhar um pouquinho mais com cuidado a estrutura molecular e associar a energia a essa estrutura que nós utilizaremos ou enunciaremos chamado teorema de equipartição de energia, que tem relação com a estrutura molecular do gás. Então, são esses 3 temas que vamos explorar na aula de hoje. Esta é a aula 3 do ECE, que corresponde à aula 9, se a gente estivesse seguindo o cronograma regular das aulas presenciais. Conforme eu falei na introdução, os temas que vamos discutir. Então, primeiramente, eu vou introduzir para vocês o conceito, a ideia de capacidades caloríficas molares. Para isso, primeiro, vamos relembrar aqui do calor, da maneira como introduzi aqui no curso. Lá no comecinho, qual a chamada equação da calorimetria, que diz que se você fornece uma quantidade de calor Q um determinado material para o sistema, nesse caso particular aqui, ele é um objeto de massa M, e se tiver um calor específico que depende da natureza da substância C, então o Q vai causar uma mudança na temperatura do sistema dada por mc ΔT. Agora, em muitas situações, ao invés de especificar o calor específico, eu vou olhar no produto Mzinho vezes calor específico. Isso nós chamamos de capacidade térmica. Portanto, expressando a equação da calorimetria em termos de capacidade térmica, nós temos Q igual Czão delta T. Agora, tem um caso específico que, quando tratamos de gases, é mais interessante, ao invés de pensar em termos de massa ou da capacidade térmica, falar em capacidade em termos de uma quantidade, no caso dos gases, em termos de número de mols. Então, lembrando que número de mols é multiplicada pela massa molar é a massa do gás. Então, eu vou substituir aqui Mzinho por número de mols vezes a massa molar, então Czinho delta T. Então, Mzão, número de mols, a massa molar vezes Czinho, eu vou chamar esse cara de calor específico molar, ou, na linguagem mais do Serway, capacidade calorífica molar, que é o Czão. Tá? Então, essa é a definição em termos de Q e da variação da temperatura. Agora, quando nós temos lá, da equação anterior, aqui, quando nós fornecemos uma quantidade de calor, né, haverá mudança de temperatura de ΔT, muitas vezes não especificamos em que condições nós fornecemos o calor. Mas, no caso dos gases, isso é muito importante. Então, geralmente, se a gente faz um experimento
em aberto, por exemplo, eu vou aquecer um determinado metal fornecendo calor, a gente está falando em pressão constante. Então, no caso dos gases, vai depender muito esse valor de C, da capacidade, da capacidade calorífica. Tá? Em particular, nós temos dois tipos de capacidades caloríficas molares. Num processo que acontece a volume constante, eu tenho CV. E no processo que acontece a pressão constante, eu tenho CP. Então, são as duas situações que vão levar esses valores de CP e CV, que são diferentes. Ou seja, vai depender do tipo particular de um processo. Agora, o que vamos fazer a seguir? Eu vou detalhar, vou para o quadro branco e fazer, é achar as capacidades caloríficas para um gás ideal. Particularmente, no momento, nós vamos nos focar num gás que é ideal monatômico. Tá? Gás ideal monatômico para a gente quer dizer, essa equação que eu tirei da teoria cinética dos gases, ela é válida. E, evidentemente, como se trata de um gás ideal, então a equação de estado PV igual a nRT também, essa equação é válida. E nós vamos, explicitamente, eu vou obter o valor para um gás ideal monatômico, o valor de CV, conseguir também obter uma relação entre CP e CV, ou seja, CP vai ser igual a CV mais R. Essa relação aqui, eu preciso enfatizar que ela é geral para os gases ideais, não vale somente no caso para o gás monatômico. Então, eu tendo CV, da primeira parte, com essa relação aqui, eu consigo, aí sim, para um gás monatômico, encontrar o valor de CP. Tá? Então, aí sim, os valores de CV e CP que eu obtenho aqui só valem para os gases ideais monatômicos. Vamos obter a capacidade calorífica molar, a volume constante e a pressão constante para um gás ideal monatômico. O gás ideal monatômico, eu entendo que é um gás que tem energia interna como sendo igual a 3,5 de nRT, que é essa relação nós deduzimos da teoria cinética dos gases. Então, a questão aqui é obter CP e CV. Antes de mais nada, eu vou aqui desenhar um diagrama eixo das ordenadas pressão e das abscissas volume. E sendo um gás ideal, então a relação PV igual a nRT é válida. E aqui no diagrama PV, eu vou esboçar dois isotermas. Isotermas, como PV igual a nRT, então o lado direito é constante, então isotermo é caracterizado por pressão vezes volume sendo constante. Então são famílias de hipérboles com temperatura, uma determinada temperatura. Então eu vou aqui desenhar primeiro isoterma. Isso aqui está a temperatura T. Se a temperatura T, sistema aumenta de T para mais delta T positivo, ou seja, aumento de temperatura, então o lado direito aqui dessa relação PV igual a nRT fica maior, e isso significa que a isoterma se desloca para cima, desse jeito aqui. Então, isso aqui é T mais ΔT. E aí eu vou pegar um processo, na verdade são dois processos, e ambos os processos vão começar no mesmo
estado inicial, a temperatura T. E o primeiro é isocórico. Então, eu venho aqui, eu vou para a temperatura T mais ΔT até atingir estado final F. Pela primeira lei da termodinâmica, variação da energia interna é trabalho mais, aqui deixa eu fazer, I para F, mais Q. Só que o processo é isocórico, volume não muda, trabalho zero. E como o processo aconteceu a volume constante, eu estou falando de Q igual a NC, volume constante, então é CV, e a variação da temperatura é ΔT. Olhando para o lado esquerdo, eu tenho a variação da energia interna, mas para um gás monoatômico, a variação da energia interna é 3,5 de nRT, ΔT, que é a variação. Então, eu vou ter aqui variação da energia interna, 3,5 de nR ΔT, que é a variação. Se eu comparo lado direito com esquerdo, eu vejo que tem ΔT dos dois lados, cancelo N, e aí finalmente obtenho aqui o resultado que é a capacidade calorífica molar a volume constante é igual a 3,5 de R. Esse resultado aqui só é válido por, primeiro, um gás ideal, segundo, monoatômico, onde essa relação aqui é válida. Agora, deixa eu dar um passo para trás aqui, pegar essa relação, primeira lei da termodinâmica, ainda eu estou no processo I indo para o F, isocórico, então o W igual a zero. Então eu tenho isso aqui. Tá? E que é volume constante, número de mols N, CV delta T. Agora, quando eu olho para o lado esquerdo, que é a variação da energia interna, a energia interna é a variável de estado. Então, independentemente do processo que aconteça, desde que a temperatura do sistema muda de T para T mais ΔT, ou seja, um estado final que caia no isotermo aqui de cima, o que acontece é que, pelo lado esquerdo, a variação da energia interna não depender do caminho, significa que esse lado direito aqui, NCV ΔT, a priori esse resultado não depende do caminho. Então, você tem dois pontos com diferenças de temperatura e se trata de um gás ideal, particularmente monoatômico. No caso aqui eu não falei, a diferença do monoatômico para outros é o valor do CV, que monoatômico é 3,5 de R. Mas, desde que a variação da energia interna seja igual, então a relação do lado direito aqui vale. Em particular, essa relação é válida, por exemplo, quando ao invés de ir para o estado final, aqui, eu vou pegar um processo isobárico e ir para um outro estado final aqui, que eu chamo de F'. O que F e F' têm em comum? A mesma temperatura. Ou seja, a variação da energia interna de I para F é igual à variação da energia interna de I para F'. Tá? Mas nesse caso aqui, analisando o processo, a equação, a primeira lei da termodinâmica, para I indo a F', eu vou ter variação da energia interna é igual a trabalho de I para F' mais N. E desta vez o que eu tenho é, eu estou olhando o Q. Então, aqui seria Q. Deixa eu escrever o Q.
Q de I para F'. Só que tanto W como Q dependem do caminho. Então, para esse processo I indo para F', o caminho é isobárico. Então, o Q de I F' é N C, só que a pressão constante. Então, é NCP delta T. Ok? Continuando o raciocínio. Então, Q é um processo isobárico. Então, é NCP, de pressão constante, vezes diferença de temperatura, que é ΔT. E o trabalho é integral de menos PDV, só que num processo isobárico a pressão é constante. Então, este trabalho aqui é menos P, constante, e eu vou ter uma variação de volume aqui, VF' menos V de I, simplesmente eu vou chamar de ΔV. Subentendido aqui, que eu só estou olhando esse processo aqui. Tudo bem? Agora, por outro lado, como eu disse antes, a observação que eu tinha feito é que a variação de energia interna só depende da diferença de temperatura. Então, se eu vou do estado I para F, ou I para F', como ambos os estados finais têm a mesma temperatura final, então essa variação de energia interna vai ser igual ao caso anterior, que é... E o caso geral que eu falei, NCV delta T. Independentemente do processo que está acontecendo, essa relação aqui é verdadeira. Delta E, int, é NCV delta T. Então, juntando aqui, eu vou ter NCV delta T igual a menos P delta V mais NCP delta T. A questão é, o que vamos fazer? Vou apagar essa relação aqui e seria como fazer um parênteses, que é o seguinte parênteses. Gás ideal. Então, PV igual NRT. Agora, particularmente, se eu pegar um processo isobárico, que é P constante, e eu vou ver como eu consigo encontrar diferencial, ou seja, qual é a relação entre as variações do volume, pequenas variações, do volume e da temperatura, com a pressão sendo constante. Então, eu pego essa equação aqui, eu vou diferenciar os dois lados, evidentemente. Então, eu vou fazer um D diferencial desse cara e um diferencial do lado direito. Para uma situação muito específica, porque eu estou tratando do processo isobárico. Então, como o processo isobárico, pressão é constante, não vai variar, e, portanto, é constante, sai, né, da diferencial, e eu vou ter diferencial dV. Lado direito, N é constante, R é constante, e a única variável que tem de fato mesmo é T. Então, diferenciando vai dar dt. Tá? Eu posso não só pensar em diferencial, mas como posso pensar em variação finita, em vez de dt,
eu posso ter um ΔT, em vez de dV, um ΔV, e aí a relação com os deltas ficam assim, P ΔV igual a NR ΔT. Agora, P ΔV, que é NR ΔT, que só vale para processo isobárico, eu posso substituir o P ΔV aqui nessa equação de baixo, que também só vale para processo isobárico. Então, eu tenho N CV ΔT igual a menos P ΔV é menos NR ΔT. E aqui, NCP ΔT. Observem que N vai embora, ΔT vai embora, e aí eu vou ter CV igual a menos R mais CP. Ou seja, eu obtenho daqui que CP é igual a CV mais R. Esse é um resultado que, a princípio, é válido para qualquer gás ideal, porque eu não cheguei a utilizar explicitamente o valor da energia interna. Então, essa relação. E o que eu utilizei? Basicamente, a equação de estado, PV igual a nRT. Então, esse resultado aqui é geral para um gás ideal. Agora, tinha deduzido antes o valor de CV para um gás ideal. Mas aí eu tive que usar essa informação aqui da energia interna. Então, o resultado que eu obtive até então, do CV, é 3,5 de R. Isso aqui vale para monoatômico. E, portanto, para o monoatômico, CP é CV, que é 3,5 de R, mais o R, então é 5,5 de R. Então, esses dois resultados aqui são resultados específicos para um gás ideal monatômico. Essa relação que eu deduzi, CP igual a CV mais R, é uma relação geral para qualquer gás monatômico. E, finalmente, conforme definição, gama é CP sobre CV, então acaba virando um número. Então, aqui é 5 meios dividido de R, 5R dividido por 2, por 3R dividido por 2. Então, gama vai dar 5 terços. Então, esse valor aqui, esses valores, são específicos para gás monatômico, gás ideal monatômico. CV 3,5 de R, CP 5,5 de R e gama 5 terços. Após introduzirmos as capacidades caloríficas molares CP e CV, estamos em posição para discutir de forma quantitativa processos adiabáticos num gás ideal. Relembrando aqui o que é um processo adiabático. Processo adiabático é aquele tipo de processo em que não há transferência de calor. Então, nesse processo, Q é igual a zero. Uma maneira de se conseguir esse processo é quando se comprime e expande um gás muito rapidamente. A outra situação, que também é um processo adiabático, então tomar um cuidado aqui especial, é um processo que pode ocorrer de uma forma muito lenta, que a gente chama de processo quase estático. Esse processo adiabático é possível quando se o sistema
está termicamente isolado da sua vizinhança. Termicamente isolado significa que eu tenho uma parede adiabática que novamente não permite transferência de calor, que é igual a zero. Então, o objetivo aqui é, se é um gás ideal, PV igual a nRT. Isso é uma relação entre as variáveis de estado. Então, eu vou, no quadro, deduzir uma relação entre pressão e o volume de um gás ideal para um processo adiabático. No diagrama PV, o processo adiabático vai ter uma cara assim. É o que eu vou deduzir. Né? Essa expressão, ela é a seguinte. Essa curva é dada por pressão vezes o volume elevado a gama, lembrando que gama é Cp sobre Cv, é constante num processo adiabático. De tal forma que, se é constante, particularmente, PI/VI elevado a gama, ou seja, no ponto inicial do processo, é igual PF/VF elevado a gama, que é no ponto final do processo. Como se trata de um gás ideal, novamente enfatizando, essa relação aqui sempre vai ser válida desde que o processo esteja sempre em equilíbrio térmico. Em particular, eu posso eliminar a pressão e escrever essa relação aqui em função de volume e temperatura. Então, como isso é feito, eu isolo pressão. Então, pressão é nRT. nRT sobre o volume. Aí eu olho para essa expressão aqui, PI, então eu coloco PI igual a nRTI/VI. E a pressão final é nRTF/VF. Fazendo uma álgebra rápida, vocês verificam que essa relação é válida para um processo adiabático. Posso também, ao invés de escrever processo em função de temperatura e volume, escrever em função de temperatura e pressão. Para isso, novamente, utilizo a equação de estado gás ideal, isolo o volume, então daqui V é nRT sobre P, e eu substituo o volume inicial VI, volume final VF, com essa relação aqui, e obtenho a relação entre temperatura inicial, pressão inicial, temperatura final, volume final de um gás ideal. Processos adiabáticos envolvendo gases ideais. O que eu vou fazer aqui é relacionar as variáveis de estado que caracterizam um gás ideal. Quais são? Para N fixo, eu tenho pressão, volume e temperatura. Aqui eu fiz um resumo do essencial para o gás ideal. Então, primeiro, a equação de estado PV igual a nRT. Segundo, que eu tirei da explicação anterior, que a variação da energia interna do gás ideal pode ser dada por NCV delta T. Isso para qualquer gás ideal. E a outra relação também entre calor específico molar, a pressão constante e volume constante. Cp igual a Cv mais R. E uma variável auxiliar aqui, que é Cp dividido por Cv. Tá? Isso aqui era... Então, vamos lá. Primeiro, eu estou falando de processo adiabático. E eu vou escrever a primeira lei da termodinâmica, mas eu vou escrever da forma diferencial, que é variação infinitesimal, ou seja, dE, da energia interna, é
variação infinitesimal do calor mais dW. Ou quantidade infinitesimal de calor transferido e quantidade infinitesimal de trabalho realizado. O processo é adiabático, dQ igual a zero, e esse cara aqui é dW é menos PdV. Agora, eu vou utilizar essa relação aqui, mas diferencial. Então, a diferencial é NCV, ao invés de ΔT, é dt. Essa equação só vale para processos adiabáticos. Agora eu vou voltar para a equação de estado, que é geral, PV igual a nRT. E dessa vez eu vou diferenciar a equação de estado para um processo adiabático, que eu quero que essa relação de cima é válida, e nesse processo, como a pequena variação da temperatura, da pressão e do volume se relacionam. Então, o que eu estou fazendo aqui, eu vou fazer aqui é diferenciar essa expressão aqui. E dessa vez, eu não estou pegando um processo específico que a pressão é constante. O processo é adiabático. No processo adiabático, a pressão não se mantém constante, nem volume, nem temperatura. Então, em princípio, essas três variáveis, desde que eu estou pegando aqui sempre N fixo, quantidade de gás que tem lá, o número de mols constante. Então, eu vou relacionar a variação dessas três variáveis. Então, diferenciar essa equação significa fazer um D do lado direito e do lado esquerdo. Desta vez, como pressão e o volume varia, a regra da diferenciação é similar à regra da derivada. Então, eu diferencio o primeiro, então é dP. Mantenho o segundo termo constante. Mais, mantenho o primeiro termo constante, diferencio o segundo, fica dV. Tá? Então, só para retornar um pouquinho, o que é diferenciar? Diferenciar significa que se eu faço o produto da pressão pelo volume, né? E se eu vario um pouco a pressão e o volume, ou varia um pouquinho o volume, qual é a variação do produto PV? É basicamente isso. Eu consigo a variação do produto PV de duas maneiras. Pressão varia ou volume varia. Ou quando os dois variam, e aí eu tenho a soma. Tá? Do lado direito, N é constante e R é constante. Então, é NR e só a temperatura varia. Tá? O que eu vou fazer aqui é a passagem simples de isolar a temperatura. Eu posso isolar, na verdade, N vezes a dt e jogar nessa equação de cima. Então, essa equação aqui, simplesmente eu vou dividir por R. E aí vai ficar desse jeito aqui. E aqui eu não preciso mais. E agora, eu vou substituir da equação da primeira lei da termodinâmica para um processo adiabático e pegar o dt e substituir pelo de baixo. Então, aqui eu vou ter CV NDT. Mas quem que é NDT? Está logo abaixo. Só para organizar aqui o espaço, eu vou reescrever. Então, NDT, que esse cara, é simplesmente esse cara aqui, de baixo, do lado esquerdo. Então, esse cara é dP, V, mais PDV, dividido por R. Isso aqui é NDT. Então, não vou precisar mais. E o lado direito dessa equação, menos PDV. Ok? Bom, eu tenho dP
eu tenho DV. E DV, dois lugares. O que eu vou fazer é juntar os termos, só que antes eu vou passar o R multiplicando e o CV diminuindo. Diminuindo não, é dividindo. Tá? Aqui, o primeiro termo é, eu vou escrever V na frente, DP. A ordem aqui não importa, tá? E esse termo aqui, do lado direito, eu vou trazer para o lado esquerdo, igualar, então, tudo a zero. Então, vai ficar mais. Esses dois termos têm P. Daqui, como eu isolei, fatorei o P, é 1. Passo o R sobre CV, PDV, tudo para o lado esquerdo. Vai ficar R, CV. P, fatorei. DV igual 0. Tá? Então, eu não vou precisar mais. Só vou fazer uma pequena álgebra aqui, uma observação. Esse cara aqui eu consigo escrever com CV no denominador comum. E em cima, no numerador, vai ficar CV mais R. Só que CV mais R é CP. Então, isso aqui é CP sobre CV. Mas CP sobre CV é gama. Então, o termo que vai na frente do DV é um fator gama. Então, voltando aqui, eu vou ter V, DP, mais gama, P, DV, igual 0. Okay? Essa equação, ela é uma equação diferencial, mas tem variável volume misturado com diferencial de P e vice-versa. Então, uma coisa que eu posso fazer é dividir todo mundo por VP. Tá? Fazendo isto, eu... faltou... É isso. Tá? Então, vai ficar DP sobre P mais gama dV sobre V igual a 0. E essa equação, eu posso agora... eu tenho soma de dois pedaços diferentes que tem as variáveis separadas. Então, o primeiro termo eu só tenho pressão, o segundo termo eu só tenho volume. Então, o que eu consigo fazer? Como isso está igualado a 0, posso integrar, digamos assim, dos dois lados, mas o outro lado é 0. Então, eu integro, sabendo que o gama é constante, então é isso que eu tenho aqui. Tá? Integral, aqui eu peguei integral indefinida, então, integral de dp sobre p vai ser ln de p, mais gama, integral de dv sobre v, ln de v. E do lado direito, que era 0, é uma constante que eu vou chamar de c. Tá? Uma propriedade de log é pegar esse cara que está aqui e jogar em cima. Então, fica ln de v elevado a gama. E a outra propriedade de log é que log de A mais log de B é o log do produto A vezes B. Então, isso aqui vai ser ln de P, V elevado a gama, que é igual constante. Agora, se ln
de um argumento é constante, então significa que esse argumento da ln deve ser constante. Então, PV gama é constante. Então, basicamente, eu cheguei na expressão que é relacionar pressão e o volume num processo adiabático. Essa equação me diz que PV elevado a gama é constante, significa que qualquer ponto que eu pegar ao longo da trajetória, no diagrama PV, por exemplo, de um processo adiabático, significa que a pressão naquele ponto, multiplicado pelo volume naquele ponto, elevado a gama, tem que ser constante. Então, em particular, eu tenho que pego os dois pontos, inicial e final, significa que a pressão inicial, volume inicial elevado a gama, tem que ser constante ao longo do processo e, particularmente, tem que ser igual pressão final, volume final elevado a gama. Então, essa relação aqui vale para um processo adiabático e para um gás ideal. O gás ideal, porque eu estou usando a relação PV igual a nRT. A propósito, com essa relação PV igual a nRT, eu consigo eliminar, por exemplo, volume, usando a equação de estado, e escrever uma relação entre pressão e a temperatura inicial e final. Ou eu posso também eliminar a pressão através da equação de estado, porque pressão é nRT dividido por volume, e escrever uma relação entre volume e a temperatura inicial e final. Então, basicamente, eu tendo uma equação, que é PV elevado à gama constante, na verdade, por causa da equação de estado, e obtenho mais duas equações relacionando, portanto, pressão e temperatura, e volume e temperatura. Além, claro, de pressão pelo volume. Voltando para os valores de CP e CV que nós obtivemos para os gases ideais monatômicos, vamos comparar esses valores obtidos teoricamente com os valores da tabela dessa tabela aqui, que são valores experimentais. Então, vamos analisar, olhar aqui de perto para os gases monoatômicos, hélio, argônio, etc. O valor de CP, CV, a diferença CP menos CR, lembrando que teoricamente a gente obteve que isso aqui é R, e o valor de gama, a gente vê que, de fato, os valores experimentais são condizentes com os valores teóricos. Agora, quando nós vamos para os gases diatômicos, observamos que os valores de CP e CV aumentam. Então, e, por outro lado, a diferença CP menos CV praticamente se mantém igual que o valor anterior para gases monoatômicos, que teoricamente é igual a R. Então, isso parece consistente. Quando analisamos os dados de gases poliatômicos, com mais de 2 moléculas, verificamos aqui que o valor de CP e de CV aumentam mais ainda, eles aumentam mais ainda, enquanto que CP menos CV tem um pouquinho de flutuação aqui, mas praticamente mantém esse valor consistente com o valor de R, a constante universal dos gases. E gama também tem um valor diferente em relação aos gases diatômicos e monatômicos. Aí a questão é, o que está acontecendo? Conseguimos, teoricamente, obter esses valores para serem consistentes com os valores experimentais? Para falar sobre isso, nós temos que lembrar o teorema da equipartição de energia, que já anunciamos na aula 4,
E esse teorema diz que, por molécula, cada grau de liberdade contribui com a quantidade meio de kBT, onde Kb é a constante de Boltzmann. É o valor do R, constante universal dos gases, dividido por número de Avogadro. Então, essa é a contribuição para a energia interna. Num caso, só pensar aqui, num caso de uma molécula monoatômica, o que nós temos é, vamos contar os graus de liberdade novamente, relembrando. Então, essa molécula monoatômica é um átomo só, ele pode executar movimento de translação da direita para a esquerda, isso nós contamos com um grau de liberdade, para cima, para baixo, então outro grau de liberdade, para frente, para trás. Basicamente, o gás executa um movimento tridimensional, permitindo o movimento na direção x, y e z. Para cada direção, nós associamos meio de kBT de energia. Então, temos aqui, para um gás monoatômico, 3 graus de liberdade. Agora, sobre os gases diatômicos, aqui, é claro que haverá também os 3 graus de liberdade relacionados com a translação do gás. Então, o gás pode translacionar na direção x, y e z. Então, aqui nós contamos 3 graus de liberdade. Porém, além do movimento de translação, essas moléculas diatômicas podem sofrer movimentos de rotação em torno do seu centro de massa. Então, vamos supor aqui que o centro de massa se encontre aqui no meio, quando temos 2 átomos iguais, de mesma massa, né, são iguais. Então, nesse caso aqui, essa molécula diatômica ela é capaz de girar no plano XY. Girar no plano no XY significa girar em torno do eixo Z. Então, essa é uma possibilidade. A segunda possibilidade é girar no plano YZ. Então, vem daqui para cá. Girar no plano YZ significa que está girando em torno do eixo X. Então, esse é mais um grau de liberdade. E, finalmente, essas moléculas podem girar em torno do eixo Y. Só que como essas moléculas, né, pensando classicamente, têm uma dimensão, um tamanho muito pequeno, então o momento de inércia é muito pequeno. Tá? Lembrando que momento de inércia, I, é a somatória de quê? Da massa, imagina um corpúsculo, uma partícula, vezes multiplicado pela distância ao quadrado até de onde a massa se encontra até o eixo de rotação. Então, como a massa ou essa molécula se encontra muito próximo do eixo Y, então a rotação em torno desse eixo Y é desprezível porque esse momento de inércia é desprezível. E, finalmente, uma outra possibilidade também é que essas moléculas, elas não são rígidas, né? Pode haver um movimento de oscilação, como está aqui. No movimento de oscilação, eu tenho que pensar em 2 formas de energia aqui. A energia potencial elástica da mola, que é meio de kx². Então, isso aqui vai contribuir com 1 grau de liberdade. E, associado a movimento também de vibração, eu tenho energia cinética de vibração, que é meio de mv². Só que essa velocidade aqui é a derivada do x em relação ao t. Não é um movimento evidentemente, aqui de translação. É um movimento aqui de vibração. Então, se eu levo em conta
todos esses graus de liberdade. A energia interna para uma molécula diatômica, na verdade aqui a energia interna para N moléculas diatômicas multiplica aqui por N, meio de kBt é por molécula, e movimento de graus de liberdade associados com translação são 3, com rotação são 2 e com vibração também são 2. Somando tudo, a energia interna é 7,5 de nRT. Lembrando que existe uma relação direta entre CV e a energia interna. CV pode ser dada pela variação da energia interna em relação à temperatura, dividido por N, porque CV é por mol. Então, o que eu obtenho é que, se eu contar 7 graus de liberdade, o valor de CV é 29,1 joules por mol por Kelvin. O CP, assumindo que CP é CV mais R, eu obtenho 37,4 joules por mol Kelvin. E, finalmente, o gama é 1,29. Então, lembrando desses valores, nós vamos voltar aqui para a tabela e comparar. Quando nós comparamos aqui os gases, valores dessas grandezas para gases diatômicos, esses valores são experimentais, nós vemos que o cloro mais ou menos se aproxima dos valores de CP e de CV, mas esses outros gases não. Então, a primeira conclusão que pode se tirar é que o teorema de equipartição de energia, na verdade, está furado ou tem algum problema sério aqui. Agora, por outro lado, vamos imaginar que a molécula diatômica não tem esses graus de liberdade de vibração. Então, são modelados como sendo halteres rígidos. Nesse caso, nós temos 5 graus de liberdade, e com 5 graus de liberdade, o valor de CV diminui, passa a ser 20,8 joules por mol Kelvin, e o valor de CP também diminui, assim como o valor de gama. Então, e esses dados estão de acordo com os dados da tabela. Então, estão consistentes com esses valores aqui. Então, a conclusão que a gente chega é que o teorema de equipartição de energia é correto, só que os gases, na verdade, nem sempre estão com todos esses graus de liberdade ativos. Então, se fizermos uma tabela de CV por temperatura, se verifica o seguinte: a baixa temperatura, o CV é consistente com gás monoatômico, e à medida que a temperatura aumenta, nós associamos o aumento do valor de CV à ativação da rotação, do grau de liberdade ou dos graus de liberdade de rotação. E, finalmente, quando a temperatura aumenta mais ainda, os graus de liberdade de vibração entram em cena, ou seja, esses graus são ativados. Tá? Tanto é que na tabela se mostra para aqueles dados temperatura de 300 kelvins. Então, para 300 kelvins, maioria das moléculas, isso aqui, claro, vai depender também do tipo de molécula, mas para 300 kelvins, o CV é consistente aqui com 5 graus de liberdade. Agora, nós observamos, existe aqui, são os platôs, aqui tem um platô,
Então, a parte que esses graus CV vai variando, atinge um platô, e depois, finalmente, aqui atinge um outro platô. A explicação da existência desses platôs é dada pela física quântica, que disse que se o sistema tiver uma energia menor do que o mínimo para atingir o primeiro estado excitado, então ele fica em estado fundamental. Mas diferentes moléculas têm diferentes energias. Então, atingir o platô significa que há energia suficiente para excitar todos os átomos, todas as moléculas da amostra. Então, basicamente é isso que a mecânica quântica explica. A existência desses platôs e esses graus de liberdade, eles são congelados para baixas energias ou baixas temperaturas. Existe a necessidade de uma temperatura ou energia mínima para excitar, ativar, né, cada um desses graus de liberdade. E aí, quando a temperatura é bem alta, então todos os graus de liberdade estão ativos. Essa análise aqui vale para uma molécula diatômica. Uma molécula poliatômica, existem outras configurações, outros graus de liberdade, são moléculas mais complexas, nós não vamos entrar em detalhes aqui. O exercício 1, eu vou deixar os detalhes para eu discutir na aula síncrona, mas eu gostaria que vocês tentassem resolver, pensar um pouquinho sobre ele. Então, o problema fala de um gás diatômico ideal e dá o valor de CV. Fala a quantidade, que tem um mol, uma certa pressão e volume, e esse gás é submetido a um aquecimento de tal maneira que o estado final, a pressão é triplicada e o volume é dobrado. E aí o problema fala também que esse processo aí acontece em 2 passos. O primeiro, a pressão constante, e o segundo, a volume constante. E o problema pede para determinar a quantidade de energia transferida pelo calor, pelo gás. A resolução está aqui, mas como eu disse, deixar para vocês tentarem resolver por conta própria, sem olhar aqui, e depois, eventualmente, comparar para ver se vocês conseguiram resolver. Questão 2. Disse que tem um gás, uma garrafa térmica, contendo 1 litro de chá a 90 graus Celsius. Aí você serve uma xícara de chá e imediatamente tampa a garrafa. Aí o problema pede para estimar a ordem de grandeza na abundância de temperatura do chá restante no frasco. Por que a temperatura vai mudar? Porque no lugar, quando se retira uma xícara de chá, esse espaço vai ser ocupado com ar à temperatura ambiente. Aí o interessante desse problema aqui é que é uma estimativa que vocês têm que fazer. Então, é questão de estimar ordem de grandeza. Por exemplo, quantidade, uma xícara, o ar, ele é que tipo de gás, etc. Tá? Então, deixar aqui esse problema para vocês pensarem um pouco. Bom, finalmente, como uma discussão do processo adiabático em gás ideal, essa discussão é o cálculo do trabalho nesse tipo de processo, para esse tipo de gás. Eu vou detalhar as contas no quadro, sendo que eu vou usar dois pontos de partida aqui. Primeiro, é a definição do trabalho
sobre o sistema, que é a integral de menos PDV, particularmente para um gás ideal sofrendo um processo adiabático. E o outro jeito de calcular é observando a primeira lei da termodinâmica. Evidentemente, esses dois resultados finais precisam ser iguais. Então, é o que eu vou mostrar a seguir. Então, vamos calcular o trabalho de um gás ideal num processo adiabático. Então, primeiro lembrando aqui, gás ideal. Vou lembrar de PV igual a nRT. Também vou lembrar que a energia interna, vou colocar aqui, variação da energia interna, é N, que é o número de mols, CV, delta T. Então, a variação da energia interna depende da variação da temperatura. E, claro, processo sendo adiabático, implica aqui Q igual a zero. E para o gás ideal, quando combinamos, PV elevado gama é constante. Então, o primeiro cálculo que eu vou fazer do trabalho é através da definição do trabalho de um processo IF é menos integral de P dV de um volume inicial VI até um volume final VF. Tá? Agora, o que eu vou fazer é lembrar que esse processo é adiabático, portanto, PV elevado a gama igual a constante, essa constante eu vou chamar de C, e colocar essa expressão, isolar o P, que é constante dividido por V elevado a gama, e colocar aqui, menos, a constante vai sair da integral, e aí fica a integral de VI até VF de dV V elevado a gama. Tá? É mais fácil você pensar V elevado a gama no denominador como sendo, no numerador, V elevado a menos gama e integrar. Tá? Para integrar, você tem que lembrar da derivada da regra do tombinho. Então, eu tenho uma função, uma potência, x elevado a n, quando eu derivo, cai n, e fica x elevado a n menos 1. Então, e a integral é um processo inverso. Então, eu tenho que lembrar, então, que aqui deve ser v, a integral dessa função aqui de menos v elevado a menos gama deve ser v menos gama mais 1, que quando cair e subtrair 1 vai ficar menos gama, e quando cai tem menos gama mais 1. Né? E aqui não tem, então eu vou ter que dividir por menos gama mais 1. Tá? Então, e agora eu venho aqui e derivo essa função aqui. Então, regra do tombo, fica menos gama mais 1, que cancela menos gama mais 1. V elevado a menos gama mais 1, subtrai 1, então fica V elevado a menos gama, portanto, é a função que tem aqui. A integral é definida, então vai de VI até VF. E agora vai ficar 1 sobre gama, eu vou colocar aqui. Vai ficar. Tem um sinal negativo, e o gama é... vou colocar aqui. Gama é CP sobre CV. Só que CP é maior que CV. Então, esse cara é maior do que 1. Por conta disto, vou deixar esse denominador positivo, então eu vou pegar esse sinal negativo aqui e jogar para lá. Daí vai ficar 1 sobre gama menos 1, substituindo o limite superior da integral, na função aqui,
vai ficar menos gama mais 1, só que é VF. Menos V, agora substituindo o limite inferior, é VI menos gama mais 1. Esqueci aqui a constante C. Tá? Bom, agora eu vou olhar o seguinte. Essa constante C, ou PV gama igual constante, implica que, ao longo desse processo adiabático, essa relação é válida. Então, em particular, nos dois pontos extremos. Inicial, que é PI, VI elevado a gama, deve ser igual ao longo desse processo, que é igual na extremidade, da outra extremidade, que é o fim do processo, que é PF, VF elevado a gama. Tudo isso é igual a uma constante C. Tá? Então, o que eu vou fazer? Vou reescrever aqui o trabalho de I para F, igual. Só que, onde tem essa constante C, que está aqui, eu vou escrever de uma forma adequada aqui. Quando eu jogo esse cara, faço a distributiva, no primeiro termo, eu vou olhar a constante C como sendo PF, VF elevado a gama. E quando esse C vai multiplicar o VI, eu vou olhar essa constante C como sendo PI, VI elevado a gama. Então, o trabalho fica 1 sobre gama menos 1. Então, C vai ficar PF, VF elevado a gama, multiplicado por VF menos gama mais 1. Só questão de espaço. Apagar. Menos. E agora o C que está aqui eu vou olhar como sendo PI, VI elevado a gama. E aí só multiplico por VI menos gama mais 1. Tá? E aí dá para simplificar a potência. Então, VF elevado a gama cancela VF elevado a menos gama. A mesma coisa aqui com esse termo que está aqui. Ou seja, portanto, resultado final, o trabalho de I até o F é igual a 1 sobre gama menos 1, PF, VF, que é esse 1 que está aqui, menos PI, VI. Portanto, este é o trabalho realizado sob um gás ideal num processo adiabático. Qual é a outra maneira de calcular o trabalho? É lembrar da primeira lei da termodinâmica. Então, delta E int é igual a Q mais W. Tá? Aqui, esse processo é o mesmo processo inicial indo para o final, é um processo adiabático. Então, esse cara aqui é igual a zero. Portanto, a variação de energia interna é igual ao trabalho. Mas a variação de energia interna, por sua vez, é NCV delta T. Então, esse trabalho aqui vai ser NCV delta T. Delta T eu vou escrever como sendo temperatura final menos temperatura inicial. Tá? Eu vou fazer o seguinte, esse resultado aqui, vou deixar no cantinho. Eu tenho mais espaço aqui. Agora, como é um gás ideal, PV nRT. Eu vou isolar a temperatura, substituir aqui, e escrever essa relação em função de PV e NR. Então, o trabalho de I até F vai ser NCV
Temperatura final é pressão final, volume final, dividido por NR. Menos, temperatura inicial é pressão inicial, volume inicial, NR. Tá? N vai embora. O R eu consigo fatorar. Então vai ficar R aqui. Tá? Por outro lado, deixa eu só apagar para ficar mais fácil de visualizar. Então é isso que eu tenho. Tá? Agora eu vou observar o seguinte. Eu apaguei aqui, mas gama é CP sobre CV. Só que CP, essa relação que acabei não colocando aqui, que a gente trabalhou, é que CP, vou voltar aqui, CP é CV mais R. Tá? Isso dividido por CV. Vou separar aqui a integral. Então, vai ficar em duas partes. Aqui vai ficar, então, CV dividido por CV é 1. Mais R dividido por CV. Passo 1 para lá. Gama menos 1 é igual a R sobre CV. Inverto. CV sobre R é 1 sobre gama menos 1. Então, esse cara aqui, CV sobre R, é igual a 1 sobre gama menos 1. Portanto, bate, concorda com o resultado que obtive quando eu utilizei a definição do trabalho sobre uma força. Então, pessoal, com isto, nós abordamos já todo o conteúdo da aula 3. E na aula, só para reforçar, na aula síncrona, eu vou retomar alguns dos conceitos, mas eu vou focar nos dois problemas e estão propostos aí para vocês resolverem de antemão. Então, até a próxima.